Olá, dando seguimento à nossa aula sobre regressão linear e aprendizagem de máquina, vamos ver neste vídeo de que maneira a regressão pode ser usada como uma forma de aprendizagem de máquina. Então vamos rever um pouco o que a gente viu sobre regressão linear no vídeo passado. Regressão linear aplica-se quando você, tendo uma população de interesse e uma amostra aleatoriamente obtida a partir dessa população, tem uma hipótese de previsão linear de que determinada variável ou conjunto de variáveis da amostra é um bom preditor de uma outra amostra. No caso específico, nós temos aqui o tamanho da câmara de combustão do automóvel, a cilindrada, como sendo um bom preditor do consumo real deste automóvel. E aí a gente coloca estes pontos da amostra em um plano cartesiano e aplica um método de regressão comum linear que o objetivo é encontrar um modelo que melhor representa essa relação entre esses dois valores. Este seria o melhor modelo, ele é um modelo linear, caracterizado por uma equação de primeiro grau, e a gente tem uma falha no modelo, erros no modelo. Esses erros no modelo nós queremos minimizar. E aí então a regressão encontra o valor mínimo, ou normalmente encontra o valor mínimo, dentro de um conjunto de possibilidades de modelos. E este modelo linear ele é representado basicamente por dois valores: o valor da inclinação da reta e o valor onde a reta encontra-se no eixo, né? Ela cruza o eixo y, que é o valor b. Então, o valor a e b são dois valores apenas, representam a reta. Este é um modelo. Este modelo, então, ele é usado como um bom preditor, de modo que no mundo, em tempo real, quando você pegar e observar dois automóveis apenas com relação à cilindrada, você vai ter uma boa previsão de qual o consumo deste automóvel. Esta é a ideia geral de regressão linear que a gente viu. Uma vez que nós revimos os conceitos de regressão linear simples, vamos ver agora como é que esse conceito ele é base para um modelo geral de aprendizagem de máquina. Então a gente começa com o primeiro passo da aplicação da aprendizagem de máquina, que é a compreensão do problema. Todo sistema de aprendizagem de máquina é um sistema de apoio à tomada de decisão. E aí ele tem as previsões para apoiar uma decisão. Então, o primeiro aspecto é qual é a finalidade dessa previsão. Isso tem a ver com o entendimento de quem é o usuário desse sistema de previsão e qual é a tolerância ao erro e a qualidade que o usuário espera que tenha esse sistema. Outro aspecto é relativo à legalidade e à eticidade no uso dos dados para esta previsão. Usar dados de ordem pessoal e íntima, por exemplo, dados relativos à cor, raça, sem autorização do usuário, isso é ilegal no Brasil hoje e em maior parte do mundo, mas ainda assim, muitos casos de aprendizagem de máquina se refere à coleta de dados de uma forma não tão transparente para o usuário. Outro aspecto é com relação à questão da estatística ligada à amostra em relação à população. Se essa amostra ela tem os critérios, por exemplo, de aleatoriedade e representatividade, entre outros, em relação à população. E, por fim, um aspecto de recursos disponíveis para você fazer o projeto. Se você tem tempo suficiente, que tipo de equipamento você vai ter. Alguns algoritmos são mais demandantes do que outros, né? Algumas soluções são mais pesadas do que outras. E qual é a expertise que você tem na equipe. Começar com coisas simples e depois ir avançando, porque muitas vezes os modelos básicos de aprendizagem de máquina são suficientes para resolver boa parte das aplicações. Uma vez que você tenha compreendido bem o problema, vamos agora fazer o ajuste da amostra. Essa amostra ela pode não ter as variáveis e as colunas corretas para um determinado algoritmo, né? Vamos lembrar que todo algoritmo de aprendizagem de máquina ele precisa que as colunas, em última instância, sejam números, tanto as preditoras quanto as que vão ser usadas no treinamento, para o que vai ser previsto. Então a gente precisa fazer às vezes uma engenharia de features, por exemplo, se essas variáveis não são estruturadas, do tipo áudio, vídeo e texto, muitas vezes é traduzido para um modelo numérico para poder ser ameno ao uso pela aprendizagem de máquina. De outra forma, às vezes a variável é categórica, como por exemplo ramo da justiça,
a unidade da federação, né, dados do processo judiciais, a gente tinha muito dado categórico, aqueles dados precisam ser codificados na forma de números, existem formas de fazer essa codificação. Então, uma vez que você tem as colunas ajustadas, você vai agora ver os dados propriamente dito, em termos de que valores eles têm, se eles estão dentro das suposições, por exemplo, de normalidade e ruído. A gente trabalhou, por exemplo, no dataset do ramo da justiça, né, dos processos da justiça, lá do CNJ, e viu que algumas variáveis tinham uma elevada curtose, né, deformação com muitos outliers, como a gente vê aí, por exemplo, nesse boxplot e no seu correspondente gráfico de distribuição de frequência. Então, é muito difícil aplicar um algoritmo um sistema de aprendizagem de máquina quando a amostra não tem suposição, não tem normalidade necessária. Você precisa sacudir essa amostra e transformá-la por operações matemáticas para chegar em alguma coisa que tenha algumas questões ligadas à normalidade para que os algoritmos possam de fato ser aplicados. Isso é um processo que pode ser bastante demorado e envolve um certo conhecimento de estatística. Então, aí, uma vez que você tem a sua amostra relativamente bem preparada, você vai definir o modelo propriamente dito, o tipo de modelo de aprendizagem de máquina que você vai querer gerar, né? Você tem modelos de aprendizagem rasa, que são esses modelos de regressão, e você tem modelos de deep learning, que são os modelos que usam redes neurais, onde cada neurônio pode ser entendido como um pequeno modelo de regressão. E esse conjunto, essa composição de modelos de regressão é quem vai ser o seu modelo de aprendizagem de máquina. Esse é um processo complexo. Depois você precisa separar os seus dados entre o treino e o teste, né? Para você poder utilizar a otimização de modelo, você vai ter que pegar parte do seu dataset e usar para o treinamento e a otimização do modelo. A outra parte do dataset você vai separar para fazer a validação do seu modelo. Então, isso é uma grande diferença, e basicamente essa é a diferença, é a adaptação que você tem que fazer para utilizar a regressão como um sistema de aprendizagem de máquina. Vamos ver como é que isso ocorre no próximo passo, que é o treinamento do modelo. O treinamento do modelo nada mais é do que otimizar a função de perda relativo à predição com o modelo que você está utilizando. Então, você pega um sistema de otimização de modelos, ele vai gerar números aleatórios e vai produzir modelos. Esses modelos vão sendo refinados e inseridos dentro de um sistema de predição. Esse sistema de predição, ele vai pegar o seu dataset de treinamento e vai fazer o cálculo do que é previsto conforme o modelo e vai aí comparar a previsão com o que foi observado no dataset de treinamento, que está disponível no dataset de treinamento, e vai gerar aí a perda. Então, esse processo ele é explorado interativamente, de uma forma, usando muitas vezes uma função de descendente de gradiente, baseado em cálculo e derivadas, até que você encontre realmente o modelo mais otimizado dentro daquela perspectiva. Então, este modelo é separado dentro do treinamento. O resultado do model fit é este modelo aí que está reservado aqui e armazenado aqui no canto inferior esquerdo aqui desse nosso vídeo, né? Então, você guarda esse modelo e aí com esse modelo você vai agora avaliar. Então, você vai pegar esse modelo e vai aplicar ao dataset de teste que você separou e que você não analisou, não treinou com esse dataset de teste. E aí vai aplicar novamente essa predição, essa aplicação de predição com o modelo em cima desse dataset de teste, gerando um resultado que vai ser comparado, então, com o consumo observado do dataset de teste e a gente vai ter aí a perda. Então, essa segunda perda, que é a perda agora de aplicação do modelo propriamente dito, ela vai ser agora usada para a validação. Então a gente vai ver o seguinte: essa perda dos testes obtida com a aplicação do modelo sintetizado durante o treinamento, ela está dentro dos limites de tolerância estabelecidos? Se ela não estiver dentro dos limites de tolerância estabelecidos, a gente precisa retornar a passos anteriores, que envolve, por exemplo, escolher um outro tipo de modelo, fazer uma outra separação de dados de treino e teste e configurar o modelo com funções de perda ou determinados limites e aplicar novamente o ciclo
E se ainda não há convergência, ou seja, se a perda depois da avaliação do modelo ainda não estiver dentro do limite de tolerância, você pode tentar também ajustar a sua amostra, ou você pode até mesmo desenvolver uma outra compreensão do problema e ajustar a sua tolerância ao erro. Quando este processo como um todo convergir, ou seja, quando a validação obtiver resultados aceitáveis, aí agora você vai realmente colocar o seu modelo na aplicação real, que vai agora, usando o seu modelo que foi gerado durante a otimização e validado, você vai torná-lo disponível em tempo real para que os dados que forem gerados pela observação em tempo real dos automóveis, por exemplo, gerem previsões de alta qualidade que atendam à necessidade dos usuários. Então, este é o modelo geral de um sistema de aprendizagem de máquina e a gente utilizou como exemplo a questão da regressão, né? Mas, de forma geral, esse modelo se aplica a qualquer tipo de abordagem e o modelo de regressão ele serve bem para explicar o que é que a gente faz durante a aprendizagem de máquina. Depois que você coloca esse modelo em aplicação real, você pode desmontar toda essa estrutura que você utilizou e agora você tem basicamente a aplicação sendo utilizada continuamente durante um certo tempo até que ela se mostre insatisfatória para o usuário. Então isso aí encerra o que é o uso propriamente dito da aprendizagem de máquina. Então vamos só fazer uma síntese do que a gente viu aqui. De que maneira a regressão é utilizada como forma de aprendizagem de máquina? Primeiro aspecto, uma parte dos dados é separada para otimização e outra para validação do modelo, como a gente viu aí. A otimização é buscar o melhor valor para o modelo em busca de uma solução ótima e a validação atesta que uma boa aprendizagem foi alcançada durante essa otimização, que é o Model Fit. Você pode utilizar vários modelos de aprendizagem, além da regressão linear simples, regressão linear múltipla, logística e regressão não linear. E você também pode usar modelos profundos como redes neurais. Você pode entender que uma rede neural, uma rede é uma composição de modelos de aprendizagem shallow. O Deep Learning é uma composição do Shallow Learning, construindo um modelo bem complexo de regressão, com hiperparâmetros que também pode ser bem complexo para ajustar. Isso aí leva a duas principais áreas de aplicação da aprendizagem de máquina, que são a regressão, que envolve prever um valor a partir de variáveis preditoras ou regressoras, muito utilizada para previsão de valores, mas tem outra parte importante que é a classificação, onde você tem um conjunto de registros, uma amostra, ou um conjunto de registros aplicado em tempo real e que você precisa categorizá-los de forma automática. Imagine, por exemplo, que você pode treinar um sistema para reconhecer o perfil do usuário e classificar o usuário como um usuário mais ativo ou menos ativo, um usuário que está disposto a comprar ou não, né? Um processo judicial que, por exemplo, ele tem uma chance muito grande de ficar muitos anos e demandar um custo muito alto em relação ao outro que está mais barato. Então, a classificação é uma proposta de aplicação muito útil também em aprendizagem de máquina. Então a gente chegou ao fim da parte teórica deste breve curso e na próxima aula nós vamos ver aplicações práticas disso, desenvolvendo tanto uma visão bem simplificada de regressão linear, usando os dados inclusive que a gente viu no vídeo, e também utilizando aí, desenvolvendo uma pequena aplicação de aprendizagem de máquina não supervisionada. Obrigado, até mais.